Olá mundo, tudo bem? Eu sou André Noel e esse é o podcast Vida de Programador. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast mais supimpa que está entrando em 2 dígitos agora. Aê! Sim, nós estamos no episódio número 10, o que significa que esse é o nosso 11º episódio, porque começamos no 0. Legal? E hoje o nosso episódio é um episódio especial, é um episódio diferente. Por quê? Porque não temos convidado, ou seja, eu sou o meu próprio convidado. Quer dizer então que acabaram os convidados legais e supimpas que estavam tendo? Não, pelo contrário, nós temos uma lista muito grande de convidados muito legais. Nós temos vários que não sabem que estão nessa lista, alguns amigos que já estão na minha lista, mas que eu não convidei formalmente, oficialmente. Outros eu já dei umas indiretas, outros estão mais ou menos agendados e tem até episódio já gravado com convidado. E por que hoje o episódio está sendo sem convidado? Porque essa semana foi uma daquelas semanas tensas, absurdas, e que eu não consegui fazer a edição do podcast. Hoje, nesse momento aqui que eu estou gravando, já está quase na hora de lançar o podcast e eu não consegui editar porque eu estou numa situação que eu achei até que eu ia ter um piripaque de tanto cansaço nessa semana, porque tá realmente tenso, tá realmente puxado. Então eu preferi fazer um podcast comigo mesmo. Vai ser um podcast muito legal mesmo assim, tá? Eu separei algumas coisas para conversar com vocês. Na próxima semana volta normalmente com os convidados. Então hoje a gente vai focar no Vida de Programador, em algumas histórias minhas, e vai ser um podcast eu mesmo e vocês. Uau! Legal? Então eu preferi fazer assim por quê? Porque aí eu consigo fazer um podcast diretão, sem edição, tá? Eu vou fazer aquela edição básica e tal, vou colocar a musiquinha de fundo, umas frescurites e tal. Mas não vai ser aquela edição de ficar cortando, de ficar com cuidado, colocando efeito, coisa assim, por causa do que eu falei para vocês, que eu não estou conseguindo meios físicos de editar esse negócio essa semana. Tá? Foi uma semana bastante puxada e tal, e beleza. Também não vou fazer aquele tradicional momento de leitura de e-mails, nem de redes sociais. O pessoal manda um comentário ou outro nas redes, mas essa semana não teve nada assim tão direcionado ao podcast. Mas se você quiser, você pode mandar o seu e-mail para podcast@vidadeprogramador.com.br ou marcar nas redes sociais com a hashtag podcastvdp, que eu mesmo leio, eu mesmo acompanho, e eu posso ler a sua mensagem aqui online no podcast Vida de Programador. Legal? E eu queria fazer um agradecimento genérico aqui, agradecer a todos os apoiadores do Vida de Programador. Hoje eu não vou ler os nomes, mas tem um pessoal apoiando que está sendo muito bom e muito útil para o Vida de Programador. A gente tem apoio no apoia.se/Vida de Programador ou no picpay.me/Vida de Programador. São as mesmas recompensas configuradas nos dois, vocês podem dar uma olhada lá. E o apoio de vocês é muito importante para eu produzir conteúdo. Eu estou tentando me dedicar mais ao conteúdo, tá? Mês que vem eu estou deixando uma das universidades onde eu dou aula. Eu preferi não tentar uma renovação de contrato até para focar mais mesmo no conteúdo e tal. E eu estou aproveitando os apoios de vocês, que são muito importantes para mim, até também pela proximidade. A gente tem um grupo no Telegram, a gente pode trocar umas ideias e tal. Quando eu preciso de alguma coisa mais urgente, eu corro para algum apoiador ou lá para o grupo, e fica bem bacana. Às vezes tirar uma ideia, às vezes falar de uma tirinha, pedir uma sugestão, coisas assim. Então, assim, muito obrigado para todo mundo que apoia a Vida de Programador, de coração. Continuem apoiando, porque o apoio de vocês é muito importante. E a minha cadeira continua rangendo. Bom, então vamos ao nosso episódio de hoje. Vamos apresentar o nosso convidado, o André Noel. Uma coisa interessante que eu nunca contei para vocês, eu vou contar agora. A minha ideia inicial era fazer o podcast quinzenalmente, para não ter problemas com edição, para dar conta de editar e tal.
E aí eu falei comigo mesmo, eu falei, não, quinzenalmente é muito ruim, é legal semanal, porque senão fica muito tempo entre um episódio e outro. E aí eu tive uma ideia de fazer 2 modelos diferentes. A cada 15 dias, uma edição com convidado e intercalado nos outros 15 dias, um episódio assim, igual está sendo esse agora, um episódio sozinho, eu mesmo. Que provavelmente seria um episódio menor e não fechei assim exatamente um formato. Então seria uma coisa assim que eu estava pensando e tal. O que aconteceu? Eu gravei o primeiro episódio com o Isidro, foi muito legal. O feedback foi tão legal que eu me forcei a gravar novos episódios convidados. Como eu tenho bastante gente boa para chamar, aquela lista que eu falei para vocês, eu peguei e fiz uma metralhadora de podcasts praticamente na semana seguinte, na semana que eu lancei o episódio do Isidro. Eu gravei, se eu não me engano, foram 3 ou 4 episódios de uma vez. Em 2 dias eu gravei um monte de episódio. Então fui editando. E eu vi que realmente tenho conteúdo para lançar episódio com convidado toda semana. Porque tem um pessoal muito legal. Então assim, hoje vocês estão sentindo assim, o que seria se tivesse entrado naquele outro formato. Se eu tivesse feito episódios quinzenais e tal. Mas hoje a gente vai focar, eu fiz uma mini pauta aqui para mim, para a gente falar um pouquinho sobre o meu trabalho, sobre o Vida de Programador. Até, não sei se vocês estão acompanhando todos os episódios ou não, no episódio número 8 veio o Del Castanher, Ricardo Del Castanher, que já é amigo meu há um bom tempo e ele tem me dado dicas boas desde o começo do Vida de Programador. A gente comentou sobre isso no episódio. E ele sempre esteve envolvido também com podcasts. Certo, ele criou o youtuner.com, ele sempre foi mais ligado em podcast. E quando eu comecei os podcasts, ele até falou para mim, ele falou, seu podcast tá bem legal o formato, mas você pode falar mais também, sabia? Ele falou, você não precisa deixar só o convidado falar, você pode falar também e colaborar com histórias e tal, porque o pessoal quer ouvir sua história também e tal. Falei, não, bacana. Mas na verdade eu até gosto do formato que eu tô fazendo, porque se vocês forem ver, nos 10 episódios que já saíram, eu acabei contando também muitas histórias minhas do Vida de Programador e tal. Eu acho que tá bem dosado a questão assim, de histórias. Dá pra ir juntando ali, já tem bastante coisa comentada, bastante coisa contada. Mas aí então, aproveitando até essa dica, não sei realmente se vocês gostariam de ouvir histórias minhas ou não, mas é o que vai ser esse episódio de hoje. E eu, sinceramente, gostaria do feedback de vocês. Pode falar se foi legal, se não foi. Não precisa me falar que prefere com convidados, que eu já sei que é muito mais legal com convidado, mas vocês podem dizer se ficou legal a questão de ouvir as histórias ou não. Qual que é a ideia de hoje? Como eu falei para vocês, não vou editar, tá indo tudo numa sentada, porque terminando de gravar aqui eu já vou jogar aquela edição rápida de musiquinha e jogar pro ar. E tentar entrar em modo de economia de energia, porque eu comecei a gravar esse episódio depois daquele horário glorioso das 2h55. Tá, eu fiz um tweet e comecei a gravar e beleza. Então assim, eu resolvi colocar o tema seguinte, o Vida de Programador e as últimas semanas. Se você viu isso no título do podcast, fique tranquilo porque não está acabando a Vida de Programador. Eu não estou falando que são as semanas finais. Eu estou querendo falar das últimas semanas que passaram do Vida de Programador. Até para justificar essa correria toda, essa maluquice toda. Bom, você já deve saber, se você está um pouquinho antenado no mundo nos últimos 4 meses, que estamos em quarentena, certo? E a quarentena, eu achei que ia mudar muito pouco a minha rotina, porque boa parte do trabalho eu já fazia de casa mesmo. Eu trabalho com Vida de Programador, que eu posso fazer de qualquer lugar. Eu dou aula em 2 universidades, uma presencial e a outra à distância. No Unicesumar, que eu dou aula à distância, é mais comum fazer boa parte do trabalho de casa. E a gente ia lá para gravar aulas ou transmitir aulas ao vivo no estúdio e tudo mais. E também
para a questão de fazer materiais e essa parte toda. Só que passou tudo a ser de casa, então eu virei o meu próprio estúdio, comecei a fazer as coisas de casa. E beleza. Na UEM, que é a Universidade Estadual, eles decidiram por não voltar às aulas, então as outras atividades continuaram. Então tem várias partes da universidade funcionando e tal, mas a parte das aulas não está funcionando. Eu até comentei sobre isso no episódio com o Muriel, quando o Muriel estava aqui. Então assim, fiquei trabalhando de casa até que deu uma tranquilizada assim, um pouco mais, porque o peso da quarentena até foi um pouco aliviado por essa questão de não tá tendo essas aulas agora, né? A gente teve mais folga assim para preparar as coisas e tal, mas não que tenha parado as atividades lá. Lá continuou, tem cursos extras, tem vários departamentos funcionando, principalmente a parte de pesquisa, saúde e tal, tá tudo loucura. Mas como eu sou colaborador, eu não estou assim em projeto de pesquisa, não estou em parte de saúde, então o meu foco é um pouco diferente. Eu consegui ficar de casa fazendo minhas coisas por aqui. Bom, e aí o que acontece? Eu achei que a quarentena não ia pesar tanto e tal, mas eu tenho uma dica de coração para vocês, principalmente para aqueles que estão começando a vida, para aqueles que são novos, para aqueles que estão começando a carreira. Peraí que a neninha acordou. E estou de volta. E o mais engraçado é minha filha acordar bem na hora que eu ia falar dela. Não só dela, mas tudo bem. Parece até que foi combinado, mas beleza. E a gente fazendo as coisas na madrugada, lá se vai mais meia hora. Mas estamos de volta. O que eu ia falar é que minha dica para quem está começando a vida: não acredite nas pessoas que falam que é muito fácil lidar com 4 filhos, tá? Não é tão fácil assim. Tudo bem, acho que ninguém nunca falou isso, mas é puxado, hein? Principalmente no meio de uma pandemia, onde eu tenho 2 crianças em idade escolar fazendo aula online pelo EAD, que a gente tem que acompanhar e ajudar sempre. E as outras 2 estão na fase de destruir a casa, então tá bem bacana o equilíbrio. Mas beleza. Bom, mas o que aconteceu então nas últimas semanas, já que é o tema? Na quarentena no geral, eu comecei bem, assim, comecei fazendo vídeos. Eu fiz vídeos de stand-up em casa, fiz 2 vídeos, que a minha intenção era lançar toda semana durante a quarentena, mas não consegui manter a regularidade dos vídeos, a parte de gravação, edição e tudo mais. E as tirinhas também, as tirinhas eu comecei fazendo, e eu não estou conseguindo manter também essa regularidade das tirinhas, está até mais raro do que as outras coisas. Só que o lado bom é que eu me forcei a ter uma regularidade no podcast e nas lives do YouTube, que na verdade eu transmito no YouTube, Facebook, Twitch e tal. E tá sendo bem legal. Então toda quarta sai a live, 22 horas. Toda segunda-feira o podcast. Então foi um ganho para mim nessa quarentena, que foi um projeto que ficou bem legal. Inclusive eu estou gravando esse episódio aqui sozinho, para manter essa regularidade, para manter esse conteúdo legal para vocês. Então assim, eu estou tentando fazer um equilíbrio para voltar as tirinhas, voltar os vídeos, porque eu tenho roteiros, eu tenho ideias bem legais para fazer, mas tá difícil manter assim a regularidade. Agora, que estamos quase entrando em agosto, talvez melhore um pouquinho essa regularidade. E nas últimas semanas aconteceram outras coisas que demandaram um tanto da minha atenção, mas que foram coisas muito legais que eu queria compartilhar também com vocês, porque foi muito, muito, muito bacana. Teve a Campus Party, a Campus Digital, que como não pôde ter os eventos presenciais, eles juntaram tudo no mesmo dia. No mesmo dia não, né? Foram 3 ou 4 dias. 3 dias, né? E foi um evento muito bacana. Foi 9, 10 e 11 de julho, se eu não me engano. E no dia 10 eu palestrei lá na Campus Digital, na parte da Campus Goiás. Inclusive o vídeo da palestra está disponível. Pelo menos ele estava no mesmo link, acho que ainda está lá. Foi uma palestra bem bacana, eu gostei bastante. Tô com saudades da Campus, tá? É muito legal o evento presencial, é muito legal a vibração do pessoal, o acampamento e tudo. Mas
não tendo o evento presencial, foi muito legal tá lá e palestrar lá. Até a Cris, que esteve com a gente aqui no podcast, veio tirar sarro, que falou que finalmente eu fui palestrar em Goiás, que eu estava na Campus Goiás Digital. Mas tudo bem, estou devendo uma visita a Goiás. Quem sabe logo eu não apareço por lá, logo assim, quando eu começar a sair de casa de novo. Confesso que eu fiquei mais preguiçoso de sair de casa, tenho vontade de ficar por aqui mesmo depois que acabar a quarentena e tal. Só que eventos são muito legais, eventos é o que vai me fazer sair de casa com mais vontade, talvez. Além disso, na semana seguinte a Campus teve o VDP Weekend, que eu falei aqui para vocês já, e foi muito legal. Foi uma experiência muito bacana estar na coordenação de um evento online. Tá? Evento online dá um trabalhinho fazer, dá uma logística e tal, mas é muito legal ver que a gente tem ferramentas muito boas para isso. Tá? Então hoje em dia a gente tem muitas ferramentas diferentes. É uma coisa que alguns anos atrás não seria possível da mesma forma. A gente tem conexão melhor, a gente tem as ferramentas, então está numa época muito boa também para isso. E que mais? E uma coisa muito legal que aconteceu na semana passada, na quinta-feira da semana passada, teve o Dev Career Day, que foi um evento sobre carreira de programador, desenvolvedor. Foi um evento totalmente em inglês e eu tive a oportunidade de palestrar lá. Então foi a primeira vez que eu fiz uma palestra em inglês na minha vida. E foi muito bacana, foi muito legal. Eu achei que eu ia travar mais do que eu travei e fluiu. Uma dica, se você tiver que palestrar em inglês, aquela parte de anotações do slide que aparece só para você, eu coloquei bastante coisa lá, porque eu falei, se eu enrolar, se qualquer hora eu precisar, tem lá a minha cola, eu aproveito e tal, e foi bastante útil. Tá? Então, se você tiver que fazer uma palestra assim, está inseguro, usa aquelas anotações. Tá? Você tem um modo de apresentação que fica aparecendo lá para você as anotações, então ajuda bastante a desenrolar no momento desses. Né? Então, assim, tiveram vários eventos, várias coisas seguidas. Eu tive o tempo de desenhar caricaturas também dos palestrantes do VDP Weekend. Tive algumas atividades assim para fazer. E agora estou no processo já de começar a desenhar as caricaturas para o TDC que está chegando. Então o que está vindo? Agora em agosto vai ter o Conexão King Host, 18 e 19 de agosto. Tá? E eu vou estar lá também, eu vou apresentar a trilha Dev do Conexão, então se vocês puderem participem, vai ser bem legal. 18 e 19 de agosto, tá? E de 25 a 28 de agosto vai ter o TDC São Paulo edição online, que eu estou desenhando caricaturas dos coordenadores também para lá. Então é outra coisa assim que é muito gostoso de fazer, mas toma bastante tempo. Então entra nessas atividades que estão competindo com a família, competindo com as outras atividades, competindo com a própria pandemia, porque, sei lá, aumenta muito a demanda de serviço da casa. Eu tô limpando a casa muitas vezes por semana, fica um monte de criança em casa, então a gente limpa, logo já tá sujo de novo. Se a gente faz compra, tem que limpar as compras a 1 hora a mais do que a gente levava antigamente para guardar as compras, então aquela coisa toda. Então a gente tá numa corrida e tal. Bom, mas isso então foram o que aconteceu nas últimas semanas, até o que vai vir nas próximas. O que eu quero agora? Eu quero voltar à minha regularidade de tirinhas e de vídeos para vocês. Até se vocês sentem falta, podem falar, tá? Que é culpa toda minha, tá? Mas eu vou voltar com isso. Eu tenho algumas tirinhas já reservadas para serem as próximas, só não parei ainda para fazer. E vídeos também, eu tenho uma listinha com os temas dos próximos vídeos, mas ainda não consegui parar para gravar. Vamos ver se faço nos próximos dias e vou fazer um negócio bem legal. Mas, para incrementar esse podcast de hoje, para falar um pouco do Vida de Programador e para ser uma parte curiosa, uma parte interessante, eu listei 10 coisas que talvez você não saiba sobre a vida de programador. Por que talvez? Porque tem gente que sabe essas coisas, talvez não todas. Mas eu coloquei algumas curiosidades do Vida de Programador para ser o tema principal aqui do podcast. E aí
vou contando algumas coisas a respeito. Então, 10 coisas. Então, a primeira, curiosidade número 0. O Vida de Programador tem uma versão em inglês. Não sei se vocês sabiam, mas até a própria palestra em inglês que eu falei para vocês me lembrou e me inspirou até a tentar voltar. Então, quando eu voltar com as tirinhas, quero ver se eu volto também a traduzi-las para o inglês. Enquanto na versão em português eu tenho mais de 2.000 tirinhas publicadas, em inglês eu tenho pouco mais que 200 só. Que aí o processo é pegar uma tirinha em português e traduzir para o inglês. A dificuldade está que o meu inglês ele não é totalmente fluente. Eu tenho um bom inglês, eu escrevo até aqui bem, mas não como um nativo, não como alguém que está lá lendo a minha tirinha e que vai ver alguns termos errados ali que não vai fazer sentido. Então é até um esforço para melhorar o meu inglês e escrever elas traduzidas para inglês. Algumas eu acabo tendo que não traduzir, porque às vezes a gente faz uma piadinha, um trocadilho em português que não faz sentido em inglês. Então acaba que não vai para o site em inglês e tal. Mas beleza. Essa é a primeira curiosidade. Então o site, se vocês quiserem ver, é o programmerslife.tech, ou .tech, né? Programmerslife, tudo junto, .tech, T-E-C-H. Tá lá, tá ativo. É a mesma interface feinha do site em português, mas tá meio desatualizado, eu preciso voltar a atualizar, mas é bem legal. Segunda curiosidade número 1. Já teve versão em espanhol e versão em italiano do Vida de Programador. Sim, logo depois que eu comecei a publicar as minhas tirinhas em inglês, o meu site pessoal em inglês, que também não existe mais, ele estava agregado no Planet Ubuntu, certo? Um agregador de blogs. E o que acontece? Eu comecei a divulgar lá as tirinhas em inglês e comecei a levar pessoas para conhecer o meu site em inglês. Começou a ter um acesso legal lá. E um pouco depois entraram em contato comigo para perguntar se podiam traduzir as minhas tirinhas para o espanhol. E era um espanhol argentino, que eram 2 rapazes, um brasileiro que estava morando na Argentina e o outro era argentino mesmo. Eles estavam traduzindo e eles traduziam, mandavam para mim a tradução, encaixava na tirinha e publicava. E a versão em italiano foi parecido. O rapaz italiano me pediu para traduzir, que ele traduzia do inglês para o italiano. E aí também eu ajeitava na tirinha, subia e tal. Então a gente tinha o Vita da Programatore, que eu não sei se é essa a pronúncia, porque eu não sei nada de italiano. Vita da Programatore, Programatore, eu acho, com T. Que até ainda, acho que tem lá a fanpage, não tem o site mais, mas tem a fanpage. Vita da Programatore.it. E a versão em espanhol, que era o Vida de Programador. .com.ar de Argentina, porque Vida de Programador fica igual em espanhol. Inclusive, vez ou outra cai alguém falando em espanhol no meu site ou no meu Instagram, perguntando coisas em espanhol, perguntando coisas tipo, então você faz programas? Não no sentido, entenderam, né? Às vezes alguém quer me contratar para fazer um programa e vem falando em espanhol, é engraçado, mas tudo bem. Porque acaba virando Vida de Programador. E aí é a mesma coisa. Bom, terceira curiosidade. Já tiveram 2 pedidos de casamento pelo Vida de Programador. Como assim? Com tirinhas, já 2 vezes. E foi bem espaçado. Acho que teve uns 2 ou 3 anos de diferença entre um e outro. Uma delas eu lembro que foi no Dia dos Namorados. Eu não lembro se o outro foi também um outro Dia dos Namorados ou não. Mas o primeiro caso foi uma moça que queria pedir o namorado em casamento e perguntou se eu toparia fazer uma tirinha para isso, porque ele gostava muito do site, acompanhava as tirinhas e tal. E eu fiz, foi muito legal. Eu vou contar essa história com mais detalhes. A segunda foi um rapaz pedindo a moça em casamento também, pediu uma tirinha e tal. Nos 2 casos eu não acompanhei depois do que aconteceu. Mas o primeiro foi mais emblemático, que a gente acompanhou o dia e depois de um tempão eu descobri a história. Vamos lá, vou contar para vocês. Não lembro o ano exatamente,
Mas a moça queria pedir um namorado através de uma tirinha. E aí, beleza, eu montei a tirinha com o pedido de casamento. Tinha um binário lá no meio, que era para ele resolver um binário. O binário era: você quer se casar comigo? Uma coisa assim. E eu publiquei às 8h30 da manhã, que era o horário que eu costumava publicar. E aí ficou naquela, né? A gente ficou esperando ele chegar, e é o Jurandir. E aí nada dele se manifestar. 9 da manhã, nada dele se manifestar. E o povo começou a botar pilha. E ele viu e não quer saber, e ele não fugiu, ou ele não entendeu o binário, e coisas do tipo e tal. Chegou às 10 da manhã e nada dele comentar. E foi, e aquela... Eu tava ansioso, tá? Eu não pedi ninguém casamento ali, mas eu tava ansioso também. E foi muito divertido aquele dia. Eu acho que quem tava acompanhando, ninguém trabalhou direito, o pessoal ficou acompanhando, querendo saber se ia sair, se não ia sair. E era uma época que o pessoal acompanhava mais o blog do que hoje, né? Tipo, a gente foi muito para as redes sociais, a gente acompanhava mais os blogs, os comentários e tal. E ficou legal, ficou divertido ali acompanhar os comentários. E o Jurandir chegou lá pelas 11h30 da manhã, foi quando ele viu. E aí ele viu, ficou todo feliz, aí ele aceitou o pedido e tal, então foi bem bacana e tal. E o engraçado é que fizeram uma sugestão muito boa que eu acabei não utilizando, mas quem sabe um dia. Que falaram que eu podia criar um personagem novo, que era o cara que tá sempre atrasado, que sempre chega atrasado em tudo, e que ia ser o Jurandir, né? Falar, dá o nome de Jurandir pra ele e tal. E realmente a ideia é muito boa e tal. E aconteceu uma coisa engraçada que eu nunca mais soube do que aconteceu até esse ano. Foi esse ano? Acho que foi esse ano. Que eu criei o grupo no Telegram. Eu criei o grupo no Telegram para divulgar as tirinhas, que é o t.me, que é o endereço do Telegram, /VD Programador. Se você quiser entrar lá, pode entrar, se tiver um Telegram, é VD Programador, tá? VD de vida de programador, VD Programador, tudo junto. E eu criei esse grupo, e anexo ao grupo de transmissão tem um grupo de conversa, tá? Se você clicar lá em conversar, então são dois grupos, um para divulgação e outro para o pessoal poder conversar e tal. E depois que eu criei esse grupo no Telegram, o pessoal se apresentando, comentando e tal, e apareceu quem? O Jurandir. Ele apareceu lá no Telegram e ele falou, eu fui pedindo em casamento no seu site e tal. Eu falei, pô, cara, e aí, como foi? E aí, no fim das contas, eles não estão juntos. E foi uma coisa meio estranha, assim, que tipo, eles não chegaram a casar. E aconteceu uns pipocos que eu não vou contar aqui no meio do ano, mas não foi uma história muito feliz, então o pedido foi legal, mas acabou que depois não deu muito certo e tal. Mas beleza. O outro casal eu não lembro o nome deles agora de cabeça, mas eu também não sei o que aconteceu depois. Se estiverem ouvindo, podem comentar que depois eu até falo aqui se vocês falarem pra mim e tal. Vamos lá. Esse foi a terceira curiosidade. Então agora, curiosidade número 3, que é a quarta. O primeiro vídeo do canal foi sobre grãos de café cobertos com chocolate. Sim, o primeiro vídeo que eu fiz no YouTube pro Vida de Programador foi isso. Eu falei que ia ser um review técnico sobre uma ferramenta para programadores e que é muito bom. São grãos de café cobertos com chocolate. No caso era chocolate ao leite. E era um café da Brasil Cacau, que eu não ganhei nada para fazer a propaganda, que na verdade foi um review técnico. E foi assim, bem tosco, tipo, eu peguei uma câmera digital, até porque não sei nem como era meu celular na época, mas eu sei que acho que só esse ano que eu fui ter um celular com uma câmera decente e tal. Mas eu peguei uma câmera que eu tinha, apoiei ela com um monte de coisa e tal para gravar, ficou meio de cima para baixo a gravação, ficou meio toscão e tal. Ficou legal o vídeo, eu gostei do resultado final. Para o primeiro vídeo foi interessante. E o segundo vídeo do canal levou 9 meses para sair, então eu fiz o primeiro e demorei um tempão para realmente continuar o canal. Mas foi isso, cara. O primeiro vídeo do canal é um vídeo sobre grão de café coberto com chocolate. E só tinha na Brasil Cacau. Depois de um bom tempo, saiu na Cacau Show também uma versão parecida, que eu achei até mais gostoso, porque na Cacau Show eles fizeram com chocolate meio amargo. Então ficou bacana, meio amargo, com grão de café e tal.
Depois eu acabei sendo forçado a ter que diminuir o açúcar. Não que eu tenha conseguido diminuir o açúcar, mas eu parei de comprar esse negócio porque é muito açúcar comer muitos grãos. Porque é muito legal, você bota um saquinho desses grãos de café do lado do computador e vai comendo e programando. É muito bom. Tipo, dá um turbo ali de comer aquele grão de café e tal. Realmente eu recomendo, se você não tiver problemas com açúcar, faça isso, compra. Pode procurar na Brasil Cacau ou na Cacau Show. E até tem outros que tem hoje em dia. Não sei se Copenhagen tem, quem tem. Mas é fácil de achar. Eles chamam também de drágeas de café. Tá? Então, pode procurar que vale a pena. Tá? Parece aqueles amendoim coberto de chocolate, mas é grão de café. É bem bacana. Bom, o que mais? A quinta curiosidade. Eu já publiquei a mesma história 2 vezes por engano. Sim. Teve uma vez que eu publiquei uma tirinha. E aí eu não lembro se foi a própria pessoa que mandou a história ou se foi outra pessoa que falou, essa tirinha já foi publicada e tal. E eu fui ver e realmente já foi. E não é uma coisa que eu publiquei a mesma tirinha. Eu publiquei a mesma história, a mesma pessoa que enviou e tudo. Porque a tirinha era diferente. Tipo, era uma tirinha do programador falando com o chefe. Eu lembro que uma versão aparecia só o programador falando pelo telefone mesmo com o chefe. Na outra o chefe estava do lado do programador. Então eu redesenhei a mesma história 2 vezes por um erro de marcação que eu não marquei, que eu já tinha publicado aquela tirinha. No caso, eu acabei não deixando no ar, porque como me avisaram, eu apaguei a tirinha e já publiquei outra no lugar daquela e tal, com o mesmo número e tal. Então foi uma falha ali que eu rodei um rollback, mas beleza. Essa foi a curiosidade número 4. Curiosidade número 5. Não existe a tirinha 964. Não existe a tirinha 964. Ah, por que superstição? Não, uma falha mesmo. Foi um erro meu e que foi descoberto anos depois. Foi um leitor que estava lendo todas as tirinhas. Eu não lembro quem foi, me desculpa. Minha memória é muito fraca. Vocês perceberam já por esses 2 erros, né? Mas o que acontece? Ele falou, não tem a tirinha 964, pula da 963 para 965. Aí eu fui ver e realmente aconteceu isso. E eu fui ver nos meus arquivos de tirinha e realmente aconteceu isso. E eu tenho a tirinha, eu tenho os arquivos originais, que são os vetores, são SVG. E eu tenho o PNG, que é o que eu publico. E lá no PNG, realmente pula 963 para 965. E eu fui olhar no SVG, o que acontece? No SVG eu tenho a 964. Mas o que acontece é que eu costumo copiar uma tirinha antiga e modificar para fazer uma nova. Eu peguei uma tirinha antiga, copiei, numerei como 964 para escrever a tirinha nova. E por algum motivo eu parei de fazer e esqueci que eu já tinha começado. E quando eu fui começar de novo, eu falei, qual que é a próxima? 965, porque eu vi o arquivo SVG. Então eu pulei sem querer e ficou lá um SVG duplicado com o número 964 e não saiu a tirinha. E beleza, foi um lápis. Teve um pulo ali. Beleza. Curiosidade número 6. Nós já tivemos o café Vida de Programador. Uau! Essa é uma curiosidade que bastante gente já sabe, até porque eu fico contando vantagem disso várias vezes. Falei disso no episódio do café. É muito legal eu ter tido o café Vida de Programador. Ia ser muito legal se eu ainda tivesse, certo? Vamos ver se a gente volta um dia com ele. Mas é muito bacana eu ter na minha história isso, que eu produzi um café próprio Vida de Programador. Ele veio lá de Pitanga, certo? Paraná. É uma fazenda de café que a gente fazia uma parceria, a gente vendeu o café com a marca Vida de Programador. E foi muito bacana, um café gourmet, um café muito gostoso. E eu até fiz um combinado, eu falei que eu tinha duas exigências, assim, só para ser bem fresco, né? Mas tudo bem. Eu falei que o primeiro saco de café ia ter que ser meu, por motivos sentimentais, e que eu queria, pelo menos, o meu café ser suprido. Tipo, eu recebi o café para mim, pelo menos, todo mês. E aí a gente começou a fazer e tal. E foi bem bacana, mas aí questão de logística, questão de venda na loja,
a minha própria divulgação, não estava vendendo tanto e tal. E é mais complicado trabalhar com café gourmet porque é um valor mais alto, não é todo mundo que conhece e tal. Hoje eu acho que está até melhor esse mercado, talvez a gente volte e tal. Eu ainda tenho aqui comigo guardado um pacote desses de grão de 1 kg, que na verdade não era 1 kg, era 800 gramas, que a gente mudou depois, mas eu tenho guardado aqui um pacote de grãos, que já deve estar ruim pra caramba, mas está fechadinho, lacradinho, de recordação, ele fica guardado ali como quase um troféu. Mas olha que interessante, a gente começou a fazer o café moído de 500 gramas e o café em grãos de 800 gramas. E um amigo falou para mim, ele falou, meu, por que o seu café tem 500 gramas e não 512 gramas? Aí eu falei, caramba, por que eu não pensei nisso antes? E aí a gente mudou, a gente fez o café com 512 gramas e o café em grãos foi para 768 gramas, certo? Por motivos que vocês já sabem. Beleza. Curiosidade número 7, ou seja, a 8ª curiosidade. Por alguns anos eu desenhei todas as tirinhas no touchpad. Sim, o touchpad é aquela coisinha do notebook que substitui o mouse. E sim, eu usava o touchpad para desenhar. Por quê? Porque eu não sou desenhista, eu não sei desenhar, por exemplo, numa mesa digitalizadora, um papel, caneta e tal. Sempre mexi mais com os vetores mesmo. E há muitos anos, muitos anos que o meu computador principal é um notebook. Porque eu não me acostumo mais a ter um desktop parado para sentar lá e ficar. Eu sempre gosto de estar com o notebook em todo lugar que eu vou. E também, quando a gente vai tendo filho, a gente vai perdendo o nosso espaço na casa. Então o meu escritório já mudou de lugar muitas vezes e eu sou meio nômade hoje em dia. A minha mesa de escritório tem rodinha, para vocês terem ideia. Porque ela vai para lugares mais apropriados, dependendo do dia. E aí eu acostumei muito a trabalhar com notebook. E aí, no começo, eu não gostava muito da ideia de ficar carregando o mouse. Ficar carregando o mouse e tal, colocando no computador e tal. Então eu acostumei, eu desenhava no touchpad, fazia tudo no touchpad. Até que eu falei, quer saber, vamos começar a usar o mouse. E aí, realmente, é o caminho sem volta e tal. Então eu já estou prático em sempre carregar o mouse. Comprei um mouse daqueles mais enxutos, pequenininhos e tal. E aí fica fácil, de todo lugar que eu vou ele já fica espetado no computador e tal, aquela coisa toda. Mas eu desenhava as tirinhas no touchpad. Curiosidade número 8. Depois de muito tempo desenhando, eu falei para vocês, eu faço caricaturas para o TDC, caricaturas de pessoas que existem, coordenadores e tal. E eles ganham canecas com caricaturas e apresentam caricaturas. E depois de muitos anos desenhando essas caricaturas, finalmente eu tenho uma caneca com a minha própria caricatura. Então é uma curiosidade meio besta, mas tudo bem. Que eu tenho uma caneca com a minha caricatura por causa do Vida de Programador Weekend, que aí eu ganhei uma caneca também, eu desenhei a caricatura, e aí eu falei que ela virou minha nova caneca preferida, que para ter uma ideia eu deixo ela escondida, eu nem tive curiosidade de colocar café ainda, porque caneca de porcelana em casa com muitas crianças, vocês já imaginam o que acontece, né? Então tá lá guardadinho, escondido e tal. E a última curiosidade, o Vida de Programador nunca ganhou um Oscar. Sim, é triste, mas é verdade. A gente nunca ganhou um Oscar. Eu posso que vocês não sabiam dessa, mas tudo bem. Sim, eu tava sem criatividade de pensar uma nova curiosidade, eu lembrei disso, então foi pra ir. Mas beleza, se vale como curiosidade, era um sonho meu de infância ganhar um Oscar por algum filme e tal. Eu queria ser ator no começo, mas eu acho que os rumos mudaram um pouquinho. Até porque eu queria ganhar um Oscar pelo papel de Superman. E acho que nunca ninguém vai ganhar um Oscar pelo papel de Superman. E também eu não tenho, digamos assim, um físico para fazer o papel de Superman. E é isso. Essas foram as curiosidades sobre vida de programador.
só para vocês saberem, eu gosto muito de fazer o Vida de Programador, é uma coisa que me dá muito prazer. Estou gostando muito do podcast, gosto muito do feedback de vocês. E espero fazer isso por muitos e muitos e muitos e muitos anos ainda. E que a gente possa sempre melhorar o nosso conteúdo. Legal? Bom, então eu vou ficando por aqui, já passou das 4 da manhã. Tenho muita coisa para fazer ainda, tenho que botar esse negócio no ar. Espero que vocês gostem desse episódio. Semana que vem voltamos com o nosso episódio que já está gravado. Eu gravei com o Editon, que ele é PO lá da King Host. A gente teve uma conversa bem legal sobre infraestrutura e tal. Então eu vou editar, vou colocar no ar. Então fica para semana que vem esse outro episódio. Legal? Muito obrigado então pela paciência e pela parceria de vocês. Podem mandar seus comentários, podem dizer o que acharam. E não esqueçam de assinar o podcast no agregador de podcast de vocês preferido. Tá? Ou então vocês podem ir lá no anchor.fm, que a gente está lá também. Ou podcast.vidadeprogramador.com.br, passe para seus amigos. E se você não gostou do podcast, pode passar para as pessoas que você não gosta também. Legal? É isso. Muito obrigado. Até o próximo episódio e tchau! What?